Olá, conceiros! Hoje vamos resolver questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. Serão questões de informática e o assunto de hoje será o Word. Então serão questões resolvidas e comentadas sobre o Word. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho. Por quê? Porque toda semana aqui temos muitas e muitas questões comentadas. Toda semana tem vídeo, quase todo dia aqui tem vídeo no canal. Seja de dicas, seja de como técnicas de chute. Temos aqui muitos vídeos e questão comentada toda semana. Então se inscreva, se ativa o sininho. E se você puder, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo seu. Tem certeza que você tem um amigo que vai fazer a prova também da Fundação Getúlio Vargas. Compartilhe esse vídeo com ele. Ou então compartilhe no Facebook ou no WhatsApp. Ajude esse canal. Eu já vi que tem muita gente aí ajudando. Eu tô olhando aí no Facebook. Já vi muita gente já compartilhando os vídeos. Então vamos direto ao assunto. Questão número 1. Questão número 1. Analise o ícone a seguir extraído da página inicial do Microsoft Word 2016 e assinale a opção que indica a função desse ícone. Letra A. Cor da fonte. B. Estilos. C. Limpar a formatação. D. Pincel de formatação. E. Realce. Gente, ó, vamos ser bem sinceros. Apesar do ícone à frente do A aí, ó, parecer um celular e não uma borracha como deveria ser, e sem falar que a cor da borracha aqui no Word está na cor rosa e na questão está em lilás, o gabarito que a banca deu foi a letra C, limpar formatação. Veja no print que eu coloquei na tela lá, é rosinha e um pouquinho diferente essa borrachinha aí do que tá aí, mas é a letra C. Serve para limpar formatação. Vamos lá, então, por que a letra A está errada? Porque a letra A está falando cor da fonte. Cor da fonte, gente, seria esse A aí, ó, que tem um tracinho vermelho embaixo. Esse tracinho vermelho significa a cor que você vai colocar na fonte. E se apertar na setinha do lado dele, você vai escolher as cores. Isso aí seria a cor da fonte. E já o estilo, o que é o estilo? É o ícone com um A, com um pincel artístico. A letra C é o nosso gabarito, que é aquilo lá que eu já circulei aí no print e na tela. E a letra D falou em pincel de formatação. O pincel, esse aqui, ó, tá escrito até na tela aí, ó, pincel de formatação na frente dele. É um pincel mesmo, então não é o ícone que pediu na questão. E na letra E, o realce, o que seria o realce? Seria um AB. Esse AB aí tá do lado da cor da fonte. Esse AB que tem um tracinho amarelo aí debaixo dele. Com uma caneta de marca texto. Isso aí seria o realce, viu? A melhor maneira de você estudar informática para a Banca Fundação Getúlio Vargas é o quê? Decorar cada letrinha dessa, cada ícone desse que está dentro do Word. Decorando isso, você não precisa de videoaula, não precisa de nada. Você precisa apenas decorar cada um desses. Pega seu Word e entre, decore cada um, entre em cada um. Só passar por cima do mouse em cada um desses vai aparecer o nome dele. Então, nosso gabarito aqui seria a letra C. Questão número 2. No Microsoft Word, assim como em outros editores de texto, o termo fonte refere-se ao, letra A, arquivo original de uma imagem inserida no texto. B, documento sendo editado. C, estilo de um parágrafo. D, formas de letras e de outros símbolos gráficos. E, idioma utilizado para verificação ortográfica. A questão é bem fácil, né, gente? Fonte é a forma das letras. E esse número 11 aí, ó, na figura, seria o tamanho dessa fonte. Ou seja, no Word você pode escolher vários tipos de letras. Essas letras chamamos as de fonte. E podemos colocar também vários tipos de tamanhos diferentes nelas. Veja na tela aí algumas das fontes utilizadas no Word. Então, como já disse, a menor maneira de estudar o Word para a Fundação Getúlio Vargas é abrir o programa e decorar cada ferramenta. Veja que, tanto na questão número 1 como na questão número 2, foi perguntada a uma pergunta que estava na tela inicial. Ambas as respostas estavam na barra de ferramenta. Então, guarde a barra de ferramenta e nosso gabarito aqui seria a letra D. Questão número 3.
O Microsoft Word 2010 está programado para abrir arquivos gravados sob diferentes formatos. Assinale a extensão que corresponde a um tipo de arquivo que não pode ser aberto nesta versão. Letra A, .csv, B, .html, C, .pdf, D, .rtf, E, .txt. Os usuários do Microsoft mais atualizados, ou seja, de 2016, 2018 para frente, deve ter estranhado essa questão. Por quê? O fato é que a questão, a partir de 2013, ele passou a ser habilitado para abrir arquivos em PDF. Assim, antes de 2013, não abria PDF no Word. Essa mensagem que eu coloquei na tela é do Word de 2016. Quando tento abrir um documento que esteja em PDF, veja que ele até converte o PDF para o Word. Tá vendo? Ele consegue converter PDF para o Word. Porém, a questão, mesmo sendo questão de 2018, veja aí, caiu na Fundação Getúlio Vargas em 2018, ela está se referindo ao Word de 2010. E naquela época o PDF não era aberto. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. Então, olha que a maioria das questões que caiu na Fundação Getúlio Vargas 2018 é o Word 2010 ainda. Eles não estão usando 2016 ainda. Eu acredito que agora em 2019, 2020 para frente, deve usar questões do Word 2013. 2016 não demorar ainda para acontecer. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Em 2010, não abrir arquivos em PDF no Word. Número 4. Observe a figura a seguir, extraída durante a utilização do Microsoft Word 2010 em língua portuguesa. Assinale a opção que apresenta o significado do pequeno alfinete ao nome ao lado de cada um desses arquivos mostrados. Letra A. Esses arquivos foram fixados na linha de documentos recentes, aonde permanecerão até serem removidos. B. Esses arquivos foram recentemente abertos, mas não foram fixados à lista de documentos recentes. C. Esses arquivos foram recentemente removidos da lista de documentos recentes. D. Estes arquivos podem ser fixados na lista de locais recentes. E. O conteúdo desses arquivos foram criptografado. Bom, vamos lá. Se você abrir o Word e passar o mouse em cima dos arquivos recentes, estará dessa forma que está aí na tela, o alfinete deitadinho. Caso você clique para fixar, o alfinete vai ficar para baixo. Então, se tiver um alfinete deitadinho assim, está falando que esses arquivos foram recentemente abertos, mas ainda não foram fixados na lista de documentos recentes. Porque se tivesse fixado, o alfinete estaria para baixo, entendeu? Então a questão aqui está certíssima na letra B, gabarito B. Questão número 5. Observe na figura a seguir o texto de um documento criado no Microsoft Word 2010 em língua portuguesa. No documento original, a primeira linha tem a palavra menu, sublinhado em verde, e as palavras itens e aparência, sublinhados em vermelho. Existem erros de ortografia no documento. Em caso afirmativo, como o usuário poderá corrigi-los? Rapidamente. Letra A. Não existe erros de ortografia no documento. B. Existem 3 erros de ortografia no documento, corrigindo cada um dos erros manualmente. C. Existe um erro de ortografia no documento, corrigindo-o manualmente. D. Existem 2 erros de ortografia no documento, clicando com o botão direito do mouse sobre cada um deles e aceitando um dos itens da lista de sugestões. Existem 3 erros de ortografia no documento, usando a tecla F7 e corrigindo cada um dos erros manualmente. Quando o Word sublinha de vermelho, ele reconhece o erro de ortografia. Se ele sublinha de verde, ele reconhece um erro de concordância. Então aí não temos 3 erros de ortografia. Por quê?
menu está de verde, então o erro de concordância. Itens e aparência está de vermelho, então é o erro de gramática. E o que a questão pediu? Não, o que a letra D falou? Que existe 2 erros de ortografia, certinho. Porque temos 2 palavras aí de vermelho. E se a gente clicar com o botão direito sobre eles, vai aparecer o quê? Uma lista de sugestões que a gente pode escolher. Então, os 2 erros podem ser corrigidos ao clicar com o botão direito do mouse em cima da palavra sinalizada e aceitando uma das opções de correção oferecidas pelo Word. Esse de verde aí também, que é um erro de concordância, também, se clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vai aparecer sugestões para você escolher. Mas como aí falou que é só erro de ortografia, então existe só 2 de ortografia. Gabarito D. Questão número 6. Um funcionário do Senado digitou um texto no Word em português. Nessa atividade, selecionou uma citação mostrada em minúscula e precisa convertê-la para maiúscula. Para isso, ele deve utilizar o seguinte atalho do teclado. Letra A, Alt mais F3, B, Ctrl mais F3, C, Ctrl mais F6, D, Shift mais F6, E, Shift mais F3. Gente, o que é? O comando de atalho Shift mais F3 altera o texto selecionado entre maiúscula, minúscula ou para todas maiúscula. Eu deixei um exemplo aí na tela para você ver como é que ficaria. Você ficar alternando o Shift F3 toda hora, vai fazer isso. Ou vai ficar tudo minúsculo, tudo maiúscula, ou a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. Então, Shift F3, letra gabarito, letra E. Número 7. Assinale a opção que indica, no Microsoft Word 2010, em língua portuguesa, o efeito de imagem usado para obter a transformação mostrada. Letra A, bordas suaves. B, brilho. C, pré-definição. D, reflexo. E, sombra. Vamos lá, sei que muita gente aí marcou sombra, mas lembra que sombra é em escala cinza e na figura aí temos uma figura colorida. Então, isso seria o que? O brilho. O brilho está junto com a sombra em efeito de imagem. Veja aí na tela, apertei em efeito de imagem, fui em brilho, veja que aparece aí vários brilhos ao redor das imagens e escolher uma dessas cores aí. Por isso o gabarito foi a letra B. Viu como é que é fácil? E viu que as questões aqui sempre de 2010, do Word 2010, e se caiu na Fundação Getúlio Vargas em 2018. E veja também que a maioria das questões é sobre o menu ferramenta. Então, explore bem esse menu ferramenta no seu Word aí, tá? Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Número 8, assinale a opção que indica a disposição do texto no Microsoft Word 2016 para que a imagem apareça no meio do parágrafo, como mostrado a seguir. Letra A, alinhado com o texto. B, através. C, justa. D, quadrado. E, superior ou inferior. Vamos lá. A opção através faz com que? Faz com que o texto invada a área em branco da imagem. Se fosse a função alinhado, o que faz um alinhado? Coloca a imagem como se fosse um texto, ou seja, como se fosse um caractere. Então vai ser essa árvore ficaria no meio do texto. Se fosse o quadrado, colocaria o texto em volta da imagem, fazendo um contorno. Se fosse a opção em frente ao texto, coloca a imagem na frente do texto. Ou seja, o texto vai ficar atrás, você não vai conseguir ler o texto, que a imagem vai estar na frente do texto. Atrás do texto, coloca a imagem atrás do texto e o texto em cima da imagem. Então, esse monte de palavra aí estaria em cima dessa árvore. E o superior e inferior, o texto divide-se em 2 partes. Uma indica a parte superior, outra a parte inferior, e a imagem fica no meio. E esse é o gabarito, pois exatamente a questão pede. Veja que a árvore ficou no meio do texto. Dividiu o texto em 2 partes, parte ficou em cima, parte ficou embaixo, a árvore ficou no meio. Então essa questão aí, só com dedução, você conseguiria matar ela, porque teve um texto superior, um texto inferior. Nosso gabarito aí, então, é a letra E. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.
Bons estudos e até a próxima!